porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal. 5, 4, 3, 2, 1. Agora é a hora dele, Geraldo Lemos Neto. Será que vocês podem imaginar a minha emoção hoje, nesta data, daqui a 1 hora, às 17h11, horário de Brasília, de São Paulo, de Belo Horizonte, termina o prazo de 50 anos que começou quando o homem pisou na Lua, em 1969, no dia 20 de julho, na Apollo 11. Acho que ninguém aqui sabe de um detalhe. Eu tinha 7 anos de idade e eu assisti em Cabo Canaveral o lançamento da Apollo 11. Quando meu pai desencarnou, em 2013, eu achei nos guardados dele um cartão postal meu, com aquela letra enorme de criança, dizendo assim: papai, eu vi hoje o homem pisar na Lua. 50 anos atrás. Agora tem uma pessoa que é responsável por tudo isso. E eu vou pedir que a filha dela venha aqui me dar um beijo. Valéria Machado Pascoal, filha da minha querida tia Nair Machado Pascoal, quem me apresentou a Chico Xavier. Foi a tia dela, minha tia, aliás, a mãe dela, minha tia-avó, que no dia 14 de outubro de 1981, aqui em São Paulo, me apresentou Chico Xavier. Esse camaradinho aí que tinha essa assinatura que virou uma marca registrada do bem, do amor, da fraternidade, sobre quem teve uma chuva de livros. Sabe quantos livros Chico Xavier já publicou até hoje, gente? Em materializações luminosas, materializações literárias do médium de Jesus, Chico Xavier, 525 livros. Algum de vocês já leu tudo isso? Quantas encarnações nós vamos levar para aprender alguma coisa com Chico Xavier? 525 livros. Se somar, então, os 33 livros que ele, na pele de Allan Kardec, em França, fez, são 558 livros. E agora, no dia 8 de julho, completamos 92 anos de sua tarefa, que começara no dia 8 de julho de 1927, na pequenina cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Eu digo 92 anos porque depois da morte dele, da desencarnação dele, ele continua trabalhando. Já mais de 80 livros dos originais de suas psicografias já foram publicados depois da desencarnação de Chico Xavier. Mas quem é esse camarada? Não é? Seguidor da doutrina de Allan Kardec, que havia escrito lá no Livro dos Espíritos, que as ideias religiosas
longe de perderem alguma coisa, se engrandecem caminhando junto com a ciência. Ao contrário do que no passado se esperava. E ele, no programa Pinga Fogo, em 1971, em São Paulo, até hoje o maior programa de audiência da televisão brasileira, vai dizer: e nós estamos no limiar de tempos novos, em que a ciência descortinará para nós todos um mundo, um futuro imenso diante do universo. Que maravilha! Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, mais de 10 horas, tanto na primeiro Pinga Fogo, se somamos os dois programas, mais de 10 horas de sabatina, perguntas de todos os níveis. Mas quais foram os principais paradigmas científicos da humanidade? 1616, a revelação do mundo macro, por Galileu Galilei e a invenção do telescópio. 1663, a revelação do mundo micro, com a invenção por Robert Hooke do microscópio. 1857, a revelação do mundo espiritual. Esse mesmo espírito de Chico Xavier, na pele de Allan Kardec, revelava a existência da vida espiritual, da mediunidade, da comunicabilidade dos espíritos, e assim os 14 princípios básicos da doutrina espírita. Vocês já viram essa foto? Chico Xavier em Nova York? Olha que linda. Chico Xavier olhando o Empire State Building em 1967 em Nova York. Para onde vamos agora? Fazer previsões do futuro é ruim? Depende de quem faz, não é? Depende da moral de quem faz. Depende da credibilidade de quem o faça. Doutora Marlene Nobre, a quem reverenciamos aqui como uma fiel seguidora do nosso querido Chico Xavier, hoje domiciliada no além, disse: um futuro de futurologia de modo algum estreita ou cerceia o campo de desenvolvimento da ciência. Pelo contrário, amplia-o enormemente, prevendo para este século descobertas ainda mais importantes que as do passado. Foi a doutora Marlene Nobre que insistiu para que nós falássemos sobre a data limite, sobre o período de 50 anos que Chico Xavier nos revelara, que começou quando o homem pisou na Lua, numa conversa particular que tivemos com ele na casa dele de Uberaba em 1986. Nós devemos a ela, e ela me insistiu muito, fazendo abrir os meus olhos, dizendo o seguinte: Geraldinho, nós não temos o direito de guardar para nós somente aquilo que Chico Xavier nos revelava na intimidade. E ela tem toda a razão. Vocês são a razão disso. Não é? Muito obrigado a ela. Hoje estamos diante de um novo panorama. Inclusive, a doutora Marlene Nobre foi quem cunhou a expressão data limite do mundo velho. Não é? Hoje estamos diante de um novo panorama. Abre-se diante de nós um universo a ser pesquisado. Novas leis para serem entendidas, novos conceitos para serem interpretados, estabelecidos. Mas alguém já fez alguma previsão para este futuro que estamos começando a viver agora? Sim. Aliás, Chico Xavier é um autêntico profeta. Aquele mesmo que se enquadra nas características reveladas por Allan Kardec no seu último livro,
a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, capítulo 16, livro lançado no dia 6 de janeiro de 1868, um ano antes dele desencarnar. Chico Xavier é o profeta do século XX e início do século XXI. Ele foi capaz de prever o futuro com exatidão. Eu não posso aqui dizer detalhes porque nós não temos o tempo. Mas, através dessas mãos, nós tivemos revelações antecipadas que viriam 30, 40, 50, 60, 70 anos depois serem confirmadas pela ciência. Tudo sob a guia de Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier. Por exemplo, os 5 principais romances, alguns deles romances épicos, como Paulo e Estevão, de Emmanuel, estão aí eles. Mas, principalmente, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia. Nós vamos encontrar hoje, quando Chico Xavier publicou esses livros, entre as décadas de 30 e 40, os historiadores do mundo o criticaram, riram dele, as informações estavam, segundo eles, erradas. Hoje, nós temos, depois de uma ampla pesquisa de um grupo de pesquisadores em Belo Horizonte, e eu quero agradecer aqui ao Marco Paulo Denuti de Espírito, de Belo Horizonte, ao Gilmar Trivelato, que reside agora em São Paulo, e ao Caíque Assunção, que reside no Rio de Janeiro, já encontraram mais de 2.000 evidências científicas, históricas, que se confirmaram nos trabalhos de mestrado e doutorado em História da Vida Romana do primeiro século, ou em História, por exemplo, do século XVI, que foram antecipadas nos livros de Emmanuel na década de 30 e 40. 2.000 evidências concretas, confirmando muitos fatos históricos desconhecidos naquela época e que hoje são reconhecidos pela ciência da historiografia mundial. Muitas também são as antecipações científicas da obra de André Luiz, através de Chico Xavier. Essa pesquisa foi realizada pela doutora Marlene Nobre e pelo nosso querido doutor Décio Andoli Júnior, que hoje reside na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Há mais de 70 anos, André Luiz revelou fatos proféticos da ciência. Quem é esse espírito extraordinário que escreveu tantos livros, no total de 28, mas 16 deles da série mais importante, começada em 1943 com Nosso Lar? Aqui dou uma dica para vocês. Aqui está André Luiz, na companhia de Albert Einstein, no Rio de Janeiro, na década de 20. Sim, André Luiz é Carlos Chagas. Ele vai fazer a construção de um paradigma médico espírita extraordinário, com grande contribuição à biologia e à medicina, confirmando a complementação de conceitos científicos da época, antecipando os conhecimentos em mais de meio século, que viriam ser confirmados depois pela ciência. Muitos deles, há outros, claro, que haverão de ser confirmados, não é? Porque se a gente olhar para trás e ver esta série de confirmações históricas e também científicas da obra de Chico Xavier, é claro que, se olharmos para frente, vamos ver que isso vai continuar. A ciência vai desvendar tudo que André Luiz escreveu, tudo que Emmanuel escreveu por Chico Xavier. Vamos ver alguns aspectos. Por exemplo, na física. No livro Evolução dos Mundos,
André Luiz vai escrever, em última análise, chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Matéria densa é energia radiante condensada, e o elétron é dissociável. 1958, a ciência chega nessa conclusão, que o elétron é dissociável. A visão integral do ser, outro aspecto que André Luiz nos traz. O poder do espírito sobre o corpo, as reencarnações sucessivas, a evolução das espécies. Nos livros, nos domínios da mediunidade, evolução em dois mundos, libertação. E aí vamos ver o trabalho da ciência, a evolução das espécies, não é? Charles Darwin, muitas coisas que são absolutamente concordes com a doutrina dos espíritos. Vejam, por exemplo, o que está no livro Evolução em Dois Mundos. A reencarnação preenche todas as lacunas das teorias de Darwin e Wallace, além de revalidar Lamarck, sem negar a genética e seus mecanismos de transmissão de caracteres. A evolução se dá em dois mundos. No livro Do Mundo Maior, tem referência sobre isso, em 1947. No livro Libertação, 1949. No livro Evolução em Dois Mundos, 1958. Outra questão, a constituição do ser humano. A revelação que nós temos, não somente o corpo físico, mas corpos espirituais, 7 corpos espirituais, a nossa alma, os envoltórios sutis, chamados de corpos mentais, o corpo espiritual ou perispírito, o corpo causal e vital, o duplo etéreo, 7 centros vitais ou chakras, tudo isso nos livros ali abreviados, como nos domínios da mediunidade, Nosso Lar, Evolução em Dois Mundos, não é? Espírito e matéria. O espírito, numa dimensão não local, o perispírito como matéria da espiritualidade, da vida espiritual, e o nosso corpo físico. E vamos ver, no decorrer da segunda metade do século XX e o início do século XXI, experimentações científicas e trabalhos científicos sobre o perispírito. Dr. Hubert Sheldrake, A New Science of Life, livro publicado somente em 1981, falando sobre os campos morfogenéticos. Dr. Hernani Guimarães Andrade, falando sobre o modelo organizador biológico. E os 7 centros de forças, ou chakras, as zonas geopáticas de Johans Hospital, em Salzburgo, na Áustria, em 2005. A ciência já está chegando naquilo que André Luiz falava através de Chico Xavier. Outras questões ligadas ao corpo físico, ao corpo espiritual, no que a ciência hoje está chamando de metassistema. Nas pesquisas de Dr. Michael Berry, Ian Stevenson, Bruce Lipton, Kazuo Murakami, Rupert Sheldrake, Amit Goswami, pesquisadores outros de EQM, experiência quase morte, e TVP, terapias de vidas passadas. Pensamento, outro tema abordado por André Luiz através de Chico Xavier. Matéria e energia, energia se transforma em matéria. O pensamento é composto de ondas com velocidades supraluminais. Pensamento tem forma e tem natureza. E nós vamos ver, por exemplo, o trabalho na revista Nature Medicine, volume 22, número 8, de agosto de 2016, dizendo: o pensamento sombrio adoece o corpo físico.
André Luiz já falava isso há 70 anos atrás. Pensamento é também força material, matéria e energia, segundo Albert Einstein, em 1907. André Luiz completa essa noção em 1957, dizendo que a matéria é luz coagulada, o elétron é dissociável, e a ciência hoje, através do modelo de Tiller-Einstein e da teoria das supercordas, vai entender que o pensamento é matéria supraluminal. Pensamento do espírito. Emmanuel vai dizer, no livro Pensamento e Vida, extraordinário, esse livrinho pequeno, mas que contém verdades extraordinariamente compactadas para o nosso entendimento. Ele vai dizer, a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma, que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. E André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, vai dizer, cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas, exteriorizando nessa corrente psíquica os recursos e os valores que acumula em si mesmo. André Luiz dá um passo além de Emmanuel, porque Emmanuel havia dito no Pensamento e Vida que pensamento era energia eletromagnética. André Luiz, anos depois, vai dizer, não, pensamento é energia mento-eletromagnética, colocando aí a força mental, da corrente mental em jogo. A nossa mente, que se expressa na casa do cérebro. Toda partícula da corrente mental, nascida das emoções e desejos recônditos do espírito, se desloca, produzindo irradiações eletromagnéticas cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Olha a importância aí do que nós estamos sentindo, daquilo que nós estamos pensando, daquilo que vai no nosso coração, porque isso é que imprime no nosso pensamento a frequência das irradiações que emanamos da nossa mente. E hoje temos estudos científicos da consciência que comprovam isso, como, por exemplo, o modelo do pensamento pelo eletromagnetismo. Vejam bem, o que André Luiz havia dito, escrito por Chico Xavier há 70, 80 anos atrás, a ciência chegando, como, por exemplo, nessa edição da revista Scientific American, The Neuroscience of Identity, onde ele vai abordar o modelo do pensamento pelo eletromagnetismo e o modelo quântico do pensamento. Coisa complicada, né? O experimento, aí vocês estão vendo como eles chegaram nessa conclusão científica, comprovando as informações de Emmanuel e Chico Xavier, aliás, de Emmanuel e André Luiz por Chico Xavier. A maneira como chegaram a essa conclusão. O experimento das interações não locais da consciência, por Jacobo Greenberg Zilberbaum, experiência prática realizada por cientistas para comprovar o modelo quântico da consciência e, olha esse nome científico bacana aí, comunicação quântica. O que é isso? O que vocês acham que é isso? Comunicação quântica. Allan Kardec definia isso como mediunidade. Vejam,
A ciência já está comprovando o que os espíritos falaram para Allan Kardec e o que os espíritos escreveram por Chico Xavier. Temos uma outra teoria científica hoje, chamada TQB, Teoria Quântica Biológica. Quais são os principais conceitos da TQB? Consciência é não local, é não material. Ela é embrionária nos átomos e moléculas, ela é rudimentar nas bactérias e nas células, ela é conservativa nos vegetais, e instintiva nos animais e inteligente no ser humano. Isso aí, a obra de André Luiz discorre com propriedade. E a TQB diz assim: a mente existe em uma realidade não local, está fora do cérebro, fora da matéria, fora do tecido do espaço-tempo. Ela é não local. A consciência quântica é um trabalho do Dr. Eugene Wigner, Prêmio Nobel de Física de 1963. E ele vai dizer: o cérebro é descrito de maneira ordinária dentro da mecânica quântica, mas a mente não. O cérebro é material, mas a mente não. Ela não estaria sujeita às leis da física. Por quê? Porque ela é não local, ela é não material. Está fora do tecido do espaço-tempo. É o espírito, não é? É o espírito. Assim, qualquer ato de olhar, observar alguma coisa, pela mente, determina o que ele chamou de colapso quântico, específico das partículas que constituem o cérebro. Como se dá o colapso quântico? O que é o colapso quântico? É justamente a experiência da vida física. Não é? Ele vai dizer: a ação quântica do pensamento se dá no espaço-tempo biológico da matéria, em concordância com que o trabalho de Allan Kardec expôs no século XIX e o trabalho de André Luiz expôs no século XX, através do mesmo espírito com o nome de Chico Xavier. No capítulo 4 do livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz vai dizer: o pensamento das criaturas varia. Nos animais, são ondas fragmentárias. Os animais não têm pensamento contínuo. Na mente humana, temos ondas curtas, médias e longas, que variam de acordo com o seu estado emocional. E nos anjos, como Jesus, André Luiz diz: seres angelicais têm raios super ultra curtos do pensamento. Aí vem Chico Xavier, com aquela simplicidade extraordinária, amando os animais, conversando com as formigas. Ele me contou um caso que ele se deitou, as formigas tinham invadido a casa dele, e o Eurípides falou que ia matá-las todas com formicida. E ele pediu ao Eurípides: não faz isso não. Daqui a 48 horas você faz, mas me dê 48 horas. E aí ele próprio me contando, ele se deitou lá no chão do alpendre dele, para me demonstrar como que ele conversou com as formigas. E ele diz para elas assim: olha, as senhoras vão de convencionar o seguinte: aqui ao lado da minha casa tem um lote vago, sem dono. Vocês podem ocupar esse espaço vazio, ele é seu. O que as senhoras estão vindo fazer aqui? Esta casa tem dono e tem dono bravo. E eu vou dar a vocês um ultimato. Porque se vocês não saírem daqui em 48 horas, ele vai tacar formicida em vocês. Então, com todo respeito à identidade das senhoras e à vontade das senhoras comerem aqui os meus alimentos na cozinha,
Mas eu sugiro, em nome de Deus, que as senhoras vão embora. Aí eu perguntei a ele, e a Chica, o que aconteceu? E ele me disse, ô Geraldinho, no dia seguinte, muitas, mas a maioria sumiu. Porque elas faziam caminho através do muro, mas ainda tinha algumas poucas que vieram. E eu perguntei a ele, o que foi feito delas? Ah, eu deixei por conta do Eurípides, porque essas eram subversivas. Esse é Chico Xavier, gente. Esse é Chico Xavier. Segurando... Não, essa aí é a fofa, que era brava, não deixava ninguém chegar perto do Chico. Tinha um ciúme dele. Ai de nós se chegasse perto dele com ela lá. Não é? Nesse livro que eu mostrei agora, Chico e os Animais, ele diz assim, sim, os animais têm alma e valem pelos melhores amigos. Revelação que hoje é comprovada pela ciência. Nesses livros, Instrumento Animal, Uso Prejudicial dos Animais no Ensino Superior. Não é? Nesse outro livro, animais são seres sencientes. Eles têm consciência da própria existência, da própria individualidade. Eles precisam ser respeitados. Nesse outro livro, Dr. Gregory Bateson, Mind and Nature, a Necessary Unity. Outro livro dele. O que ele vai dizer? A mente é um processo cognitivo de manifestação da vida. Antigamente, e todos os seres vivos têm mente, os animais têm mente, têm espírito, segundo o conceito espírita. Ele vai dizer, tem mente. Por quê? Ele se afasta da visão cartesiana anterior, mais materialista, que apenas o homem tinha mente. A espécie Homo sapiens sapiens. Alguns até acham que tem mulher sapiens também. Não é? Mas não tem, não. É uma espécie só. É Homo sapiens sapiens. Dr. Gregory Bateson diz, não, afastemo-nos dessa noção. Todos os seres vivos têm mente. E houve, então, uma reunião, isso está relatado em 2013, no dia 18 de agosto, na revista Ciência Hoje, uma reunião em que os cientistas, mais de 50 cientistas, pesquisadores, vão definir que mamíferos, aves e alguns invertebrados têm, sim, consciência, como antecipado pela obra de André Luiz. E esse doutor aí vai ser o principal, desculpa, eu me esqueci o nome dele, mas vai ser o principal médico, pesquisador, que vai assinar a Declaração de Cambridge, assinada por 26 neurocientistas. Não podemos fazer mais de conta que não sabíamos que os animais têm consciência. Vejam que beleza. Agora, biologia celular e molecular. André Luiz vai dizer, as células têm estrutura mental rudimentar. Vejam bem, todas as células são uma estrutura mental rudimentar. O nosso corpo físico é composto por 50 trilhões de células. Portanto, quando eu me mato, quando eu atento contra a própria minha vida, eu estou pondo fim a 50 trilhões de pequenas vidas. Outra coisa que André Luiz vai dizer, os estados mentais e suas influências sobre os genes, modificam os nossos genes, o nosso estado mental. E André Luiz vai falar numa coisa que os espíritas ficaram décadas procurando o que era isso. Ele fala em biósforo. Dr. Décio Andoli Júnior vai achar finalmente o que André Luiz estava falando, através da pesquisa de um médico chamado August Weismann.
Os bióforos são as unidades de força psicossomática. Vejam bem, e André Luiz vai falar também que a principal organela da célula não é o núcleo da célula, como a ciência da época considerava. Ele vai dizer que a principal organela é a mitocôndria. Não é? Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, 1958. Ele vai dizer: as células são princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço dos animais e dos seres humanos, das mentes consideradas superiores. Né? Os seres humanos têm mentes mais evoluídas, os animais também, e submetem as mentes rudimentares das células. Evolução em Dois Mundos, capítulo 5. Estudamos, eles lá, né, André Luiz? Estudamos a estrutura mental das células, de modo a iniciarmos-nos em aprendizado superior acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação, todos eles de origem mental, entretecidos na essência da matéria primitiva, ou chamado de hausto corpuscular de Deus. Olha a nossa ligação fundamental com Deus, nosso Pai. Né? E isso também está no capítulo 5. Nós estamos falando de algo que André Luiz escreveu em 1958 e que a ciência vai chegar na mesma conclusão, quase, exceto que ela não fala de Deus, né? Mas a gente dá um desconto para eles. Mas o trabalho vai dizer isso. Trabalho do Dr. Jeffrey Satinover, em 2001. Biologia celular e molecular. André Luiz, em 1958, diz que o espírito influencia o citoplasma da célula. E o trabalho do Dr. Jeffrey Satinover, 2001, e do Dr. Bruce Lipton, 2005, vai dizer: células enucleadas só apresentam problemas quando precisam do programa do gene gravado no disco de memória de dupla espiral, DNA, para substituir proteínas desgastadas ou fabricar proteínas diferentes. A biologia celular e molecular. As estruturas mentais influenciam os genes. Aí está o trabalho também de Dr. Kazuo Murakami, 1997. Chico era um profeta ou não era? Ele vai falar, por exemplo, agora aqui, Emmanuel, em Pensamento e Vida, capítulo 15, a depressão influencia as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Olha aí, a ciência provando isso, a desagregação das células. Aí estamos vendo a mitocôndria, essa senhora bonitinha aqui em cima. Por intermédio das mitocôndrias, disse André Luiz, que podem ser consideradas acumulações de energia espiritual em forma de grânulos, assegurando a atividade celular, a mente humana transmite ao carro físico a que se ajusta, durante a encarnação, todos os seus estados emotivos, felizes ou infelizes. Olha só. Então, a mitocôndria é exatamente a organela que é atingida pela força mental. Lá no citoplasma da célula. Já dizia André Luiz em Evolução em Dois Mundos, capítulo 7, em 1958. Como também ele vai dizer que, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria liberadas nos processos endodérmicos mantenedores da biossíntese. Ou seja, o estado mental da criatura, seja de alegria ou de tristeza, de depressão ou de euforia, de paz
ou de conturbação se transmite para as células, gerando o quê, pessoal? Doenças. Mente sã, corpo são, já dizia a sabedoria dos gregos. Sentimento, pensamento, saúde, está tudo ligado. Na obra de André Luiz, vamos ver que sentimentos e ideias procedem do princípio inteligente. Pensamentos do corpo mental. Pensamentos também são força mental, força material. E a função nuclear, a função celular, desculpem, no corpo físico é a última a ser atingida nesse processo. E nós vamos ver hoje a ciência tratando disso na psiconeuroendocrinoimunologia. Olha que nome difícil. É o psicólogo Robert Adler e o imunologista Nicholas Cohen, que publicaram trabalhos sobre o assunto na década de 70, muito depois de André Luiz. O efeito placebo hoje é conhecido na ciência médica, prova da influência da mente do sujeito sobre o tratamento. E a doutora Candace Pert vai falar sobre emoção e imunidade e a ação dos neuropeptídeos, que é a bioquímica das emoções. O Dr. Kazuo Murakami, na Universidade de Tsukuba, vai falar no seu livro Código Divino da Vida, a atitude mental modifica os genes. Olha, que original, não é? Que original, André Luiz já tinha falado isso décadas atrás. Dr. Kevin Egan, do MIT, lá de Massachusetts, na revista Science, em agosto de 2004, vai falar sobre reprogramação epigenética e vai falar sobre o que ele chamou de imprinted. É o mesmo assunto. Dr. Bruce Lipton, no seu livro A Biologia da Crença, vai falar: não são os hormônios e neurotransmissores que dirigem o nosso corpo, mas as nossas crenças. A nossa mente é que dirige o nosso corpo. E este é o Dr. Harold Koningen, que vai falar sobre uma realidade, a espiritualidade. É altamente necessária ao ser humano. Por quê? Porque a espiritualidade diminui a depressão, diminui a quantidade de suicídios na sociedade, diminui o abuso de álcool e drogas, melhora a imunidade, melhora, por exemplo, a incidência de AVCs, trabalhos científicos. E aí nós vamos ver a etiopatogenias e corpos sutis. André Luiz vai dizer que enfermidade é desarmonia espiritual. Fala sobre as causas profundas das doenças no corpo espiritual, que precede o corpo físico, que precede a reencarnação. Fala sobre os vícios da mente, gerando desarmonia nos centros vitais ou nos chakras. E fala também, André Luiz, que a sugestão mental é uma incubadora de bactérias. Olha a gravidade disso. A sugestão mental é uma incubadora de bactérias. Fala também sobre circunstâncias reflexas, imagens que são destrutivas, causando, por exemplo, suicídios diretos ou indiretos. Tudo isso na obra de Chico Xavier. O corpo como vaso divino, o chamado carvão milagroso. E nós vamos ver pela ciência da etiopatogenia hoje que há comandos harmônicos de ordem e sincronia que geram saúde, como há comandos desarmônicos que geram desajuste e disfunção ou doenças. Esse é o Dr. Dias da Cruz, que pela mediunidade de psicofonia, mediunidade de fala de Chico Xavier, no livro Vozes do Grande Além,
publicado em 1957, ele vai falar, e isso foi gravado na época, porque aqueles gravadores imensos, não é? Estão, inclusive, disponíveis as gravações. Toda violência praticada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos. Dr. Dias da Cruz. E hoje a nova fisiopatologia vai entender a aplicação prática dos conceitos de André Luiz, que estão sendo confirmadas aos poucos pela ciência. A interação transdimensional entre a alma e o perispírito, entre elas o corpo mental, gerando no corpo físico e no duplo etéreo as suas consequências, que são a interface físico-espiritual. A relação de causa e efeito. A alma como causa, o perispírito recebendo os efeitos que, por final, se dirigem às células do corpo físico. Fisiopatologia da alma é o nome científico de hoje. Sentimentos e ideias partem da zona não material, da zona não local da consciência, que nós espíritas chamamos de espírito, não é? E os pensamentos são materiais, são forças materiais que são veículos dos sentimentos. A doença vem de dentro para fora. Embora, ainda hoje, grande parte da medicina cuida-se de tratar apenas os efeitos, sem atacar as causas. Mas isso vai mudar, exatamente a partir de agora. Nós estamos entrando nesse novo paradigma da espiritualidade. André Luiz vai dizer que a mente pode produzir ruptura de harmonia celular, desarticula o sinergismo entre as células, promove o surgimento de tumurações e metástases. A enfermidade é resultado da desarmonia espiritual. Os vícios da mente alteram os campos de força. Nesses livros ali. Ele vai falar um termo interessante, esgarçamento perispirítico. Que diabo é isso? É o trauma causado pelas violências da própria alma. Esse aqui eu vou até pular, que o doutor Sérgio já deve ter falado, né? É a epífise, a glândula pineal. André Luiz, em 1958, prevendo muita coisa. E eu estou vendo aqui o reloginho correr, estou apavorado. Então, eu vou pular essa parte. Missionários da Luz, André Luiz vai falar sobre a reencarnação aos 7 anos, a puberdade, a secreção de hormônios psíquicos que controlam todo o sistema endócrino, ligado à mente pelos princípios eletromagnéticos, a ação sobre o SNA, a função primordial da mediunidade e a glândula pineal. E os trabalhos científicos de hoje que ligam a glândula pineal e o SNC com conexões neurais no tálamo, no tronco cerebral, na medula, no cerebelo, no SNA simpático, não é? A ciência já atingindo o que André Luiz falava em 1958. Mediunidade. André Luiz diz que são aplicados campos magnéticos complexos, transcerebrais. Ah, não, isso aí é a ciência. A ciência está fazendo essa pesquisa, aplicando campos magnéticos complexos em 500 voluntários, que geram o quê? Geram visões, propriocepções, experiências sensoriais diversas, e a pineal está sendo verificada como o veículo, a via fisiológica dessas manifestações todas. Esse é o trabalho do Dr. Hill na Persinger, MA Application of Transcerebral, é o trabalho dele, in Complex Magnetic Fields and Mystical Experience, publicado em 2003. Então, a pineal é a via fisiológica da mediunidade. Vamos dar aí, doutor Sérgio Felipe, que já falou para vocês. Agora vamos ao Missionários da Luz e o livro No Mundo Maior.
um trabalho recentemente publicado pela PubMed em 2014, na Neuroendocrinology Letters, que é uma revista científica de endocrinologia, não é? Vai trabalhar, mostrar, os pesquisadores brasileiros vão mostrar que a mediunidade de Chico Xavier antecipou em 60 anos conhecimentos que hoje já são confirmados pela ciência. Aí está o exemplar desta revista, e o título em inglês é Historical and Cultural Aspects of the Pineal Gland, Comparison between the theories provided by Spiritism in the 40s and the current scientific evidence. Mostrando aí o Dr. Jorge Dyer, o Dr. Giancarlo Lucchetti, o Dr. Décio Andoli Júnior, a doutora Juliane Gonçalves e a doutora Alessandra Lucchesi, que Chico Xavier e André Luiz anteciparam essas realidades. Vamos pular aí a questão da glândula pineal. Outra questão que a ciência está já confirmando, percepção de campos eletromagnéticos pela mente, nesses trabalhos científicos aqui relacionados. Um de 1980, outro de 1978 e outro de 1984. Também a percepção pela mente de ondas de rádio, em trabalho científico publicado pela PhysMed Bio em 2007, 7 de setembro de 2007, coisa que a obra de Chico Xavier já falava. Nós somos capazes de perceber tudo isso. Agora tem um detalhe que eu amo, que é o capítulo 3 e 4 do livro No Mundo Maior, publicado em 1947, cujo título é O Papel do Cérebro. O cérebro, segundo André Luiz, é o órgão sagrado de manifestação da mente, em transição da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. E nós temos um cérebro trino. Hoje, os cientistas espíritas corrigiram esse trino de André Luiz para triuno, porque, na realidade, os 3 cérebros são ligados. O primeiro, subconsciente, na medula espinhal e cerebelo, que André Luiz diz que são as vivências primárias, vegetativas e animais pregressas, já adquiridas por reflexos condicionados específicos para manutenção da vida física. O segundo, que é o consciente, localizado no córtex motor, que são as conquistas atuais da experimentação humana. E o terceiro, o superconsciente, frontal, nos lobos frontais, que são os nossos estímulos ao futuro, as nossas aspirações. Quando nós oramos e meditamos, nós localizamos a nossa mente aqui, nos lobos frontais. Segundo André Luiz escreveu em 1947. E o que aconteceu? A ciência chegou lá, mostrando que, de fato, esses conceitos de André Luiz, né, o passado, o presente e o futuro, que estão nesses 3 andares da mente, aí temos os pesquisadores espíritas que fizeram, mostrando essa pesquisa, o Dr. Décio Andoli Júnior, o Dr. Sérgio Lopes, psiquiatra, e a doutora Irvênia Prada, veterinária, nesse extraordinário trabalho, o cérebro triuno. Só que a ciência chegou lá, né? Chegou lá através do Dr. Paul MacLean, 1968. Espera lá, são quantos anos depois de André Luiz? 21 anos depois. André Luiz escreveu em 1947, Dr. Paul MacLean vai publicar The Triune Brain in Evolution, um trabalho científico em 1968. Vai repetir a publicação em 1970, mas o livro dele só foi publicado em 1990. Quantos anos depois de Chico Xavier? E ele vai dizer a mesma coisa que André Luiz dizia no livro No Mundo Maior. Transtornos mentais. Nós todos temos
ligação com parentes, com amigos, com conhecidos que têm transtornos mentais. André Luiz vai dizer que a impaciência e a tristeza causam desintegração da harmonia. Vai falar sobre esquizofrenia, sobre perturbações perispirituais, vai falar sobre a demência senil por fixação da mente no mundo material e em impulsos inferiores, no mundo maior e no livro Ação e Reação. E a ciência está estudando o que se chama anamnese espiritual, não é? Aliás, aqui André Luiz fala em anamnese espiritual. As histórias da moléstia atual, a ficha kármica, a questão da análise da cirurgia mental, da anamnese psicológica detalhada, os complexos de culpa, e todos os membros da família ligados também. E alguns pesquisadores já chegaram nisso, nessa anamnese espiritual. Estamos aí vendo o trabalho sendo desenvolvido a partir, naturalmente, das teorias de Freud, especialmente pelo Dr. Harold Koenig, anamnese espiritual. Terapia complementar. Os espíritos já falavam sobre isso e hoje a ciência já está usando encorajamento à saúde através do sistema de placebo, o curar-se a si mesmo, o autoconhecimento, a reforma íntima através da psicanálise, né? A fluidoterapia, ou simplesmente, como nós chamamos, de passes, através da influência da prece. O Dr. Koenig vai falar sobre isso. A influência do passe, a doutora Dolores Kruger vai falar sobre isso. A questão da água, que a homeopatia nos traz. E a questão da desobsessão, que já está sendo estudada pela ciência nos trabalhos do Dr. Alan Sanderson. Então, Chico Xavier é, de fato, um profeta. Através de suas mãos, muito veio em informações da vida espiritual superior sobre a verdade da nossa existência. Hoje os espíritas fazem isso, não é? Estudam a autocura, o encorajamento à saúde, o passe, a água fluida, estimulam o autoconhecimento, a fluidoterapia, não é? Tudo isso nós temos prática nos nossos centros espíritas, técnicas desobsessivas. No Brasil, por exemplo, é o único país do mundo que há vários hospitais espíritas que tratam seus pacientes em demência com terapias complementares. Belo Horizonte tem um, Hospital Espírita André Luiz, e um dos seus fundadores, quem é? Chico Xavier. Não é? Há outro também, o Hospital Psiquiátrico Allan Kardec, de Ituiutaba, onde trabalha o nosso querido médium e psiquiatra amigo, Dr. Antônio Baduí Filho, conhecido como Toninho Baduí, que recebe até hoje o espírito de André Luiz. Então, isso tudo já é uma realidade atual, uma realidade que a ciência está tocando, que está se desenvolvendo em relação à vida. E terminando, graças a Deus que eu estou chegando aqui no tempo, senão iam comer o meu fígado ali atrás, a questão da bioética. Nós somos contra, sim, o aborto e a eutanásia. E temos que falar isso em alto e bom som. Nós também somos contra a intervenção científica no sexo do embrião. Temos que ter cuidado com esse tipo de experimentação. Isso é informação espiritual através de Chico Xavier. Como ele também falou comigo uma vez, eu fui comissionado por médicos psiquiatras que queriam saber a opinião de Chico Xavier sobre a terapia de vidas passadas. E ele falou, muito cuidado com isso,
Não podemos usar isso apenas por distração ou por modismo. Isso só deve ser usado quando a pessoa tem traumas que precisam ser tratados. Porque, do contrário, qualquer um de nós pode se fixar no passado. Seja por um trauma, um sofrimento gigantesco que tivemos em vidas passadas e não conseguirmos retornar hoje, ou seja, por um grande amor que tivemos e que não está mais conosco hoje, e a gente se recusar a voltar para o presente. Não é? Então, vamos fazer tudo com muito cuidado. Viram só? Para terminar, não existe outra receita senão o poder do amor. Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos. Importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram nas sombras, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo. Nossa missão essencial é de converter toda a terra no templo augusto de Deus. A mãe de Chico Xavier vai falar com ele assim. O primeiro livro que ele psicografa, o segundo que foi publicado de sua mediunidade, Cartas de uma Morta. Dona Maria de São João de Deus. Meu filho, cabe-nos operar o resgate das crenças puras, a unificação das crenças puras. É por isso que Chico Xavier renasceu. É por isso que ele veio nos trazer essa obra inigualável de conhecimento e de bondade, de sabedoria e de amor. Porque, ao mesmo tempo que ele nos instruiu, esclarecendo, por 525 livros até hoje publicados, ele também nos amou. Ele também teve paciência com a nossa ignorância. Ele também teve caridade com as nossas limitações. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós estamos, dentro de 10 minutos, terminando o prazo dos 50 anos. E para chamar a pessoa que é responsável por todas essas revelações e agradecer a ele do fundo dos nossos corações, ajoelhados em espírito, eu gostaria de pedir aí à parte técnica que colocasse um vídeo pequeno do nosso Chico Xavier. Deus nos abençoe. Pessoal, não é esse vídeo, é o vídeo do Chico Xavier. Opa, segura! É ao vivo. Agora sim. Como que o senhor explica as violências do mundo atual, como a guerra do Vietnã, a violência da sociedade de consumo? Isso, a nosso ver, não representa grande evolução da humanidade. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça
Provavelmente no próximo milênio, não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Chico, o companheiro da Globo, que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso irmão que está presente. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. We got love that we'll never need to hide.